Aí vem o máximo solar, apresentado por ciência na NASA. A apenas 150 milhões de quilômetros da Terra, uma certa estrela do tipo G está começando a agir. A cada 11 anos ou mais, o ciclo solar traz um período de atividade solar acelerada. Ilhas gigantes de magnetismo, manchas solares, rompem a superfície estelar em números crescentes. Às vezes, elas explodem como 1 bilhão de bombas atômicas explodindo ao mesmo tempo, produzindo intensas explosões de raio-x e radiação UV, e lançando enormes nuvens de plasma em direção à Terra. E isso está acontecendo agora mesmo. Apenas alguns anos atrás, o Sol estava em um estado de silêncio profundo. Mas conforme 2012 se desenrola, o pêndulo está balançando. Fortes explosões estão se tornando comuns, pois as manchas solares, mais uma vez, salpicam o disco solar. Os meteorologistas esperam que o ciclo atinja o pico em meados ou no final de 2013. Felizmente, a Terra é defendida de tempestades solares por um forte campo magnético global. Os pesquisadores chamam isso de magnetosfera, uma bolha de magnetismo que brota do núcleo do planeta e se estende por pelo menos 80 mil quilômetros em todas as direções. Em março de 2012, essas defesas magnéticas foram testadas. Bem no começo do mês, uma mancha solar notável apareceu no limbo leste do Sol. A 1429, como os especialistas a chamavam, era uma região de aparência raivosa quase tão ampla quanto o planeta Júpiter. Quase assim que apareceu, começou a entrar em erupção. Durante o período de 2 a 15 de março, ela girou pelo disco solar e disparou mais de 50 erupções. 3 eram erupções de classe X, o tipo mais poderoso. À medida que as erupções continuavam, a magnetosfera da Terra foi fustigada por ejeções de massa coronal, ou CMEs. Uma dessas nuvens atingiu com tanta força que a magnetosfera foi fortemente comprimida, deixando satélites geossíncronos do lado de fora, olhando para dentro. Por um tempo, a espaçonave foi diretamente exposta ao plasma do vento solar. Partículas carregadas impulsionadas pelas explosões giraram ao redor da Terra, produzindo a mais forte tempestade de radiação em quase uma década. Partículas caindo na atmosfera superior despejaram em apenas 3 dias, energia suficiente para abastecer todas as residências da cidade de Nova York por 2 anos. Auroras brilhantes circundaram os polos, e luzes do norte se espalharam pela fronteira canadense para os Estados Unidos. Parece dramático, mas quando tudo foi dito e feito, as defesas resistiram. Nenhum dano causado. Mais tempestades são prováveis conforme o máximo solar se aproxima em 2013. E algumas delas podem ter consequências potentes. Tempestades solares são conhecidas por desabilitar satélites, causar apagões temporários de rádio e falta de energia, e interferir em sinais de GPS. Alguns leigos se preocupam que coisas ainda piores possam acontecer, como o fim do mundo. Essas preocupações são motivadas em parte por histórias sobre o antigo calendário maia, que supostamente termina em 21 de dezembro de 2012. Na verdade, o calendário maia não termina realmente em 2012, mas essa é outra história. O ponto principal é que as erupções solares não podem destruir a Terra. Nosso planeta orbita o Sol há cerca de 4,5 bilhões de anos, resistindo a tempestades solares durante todo esse tempo. Qualquer pessoa com mais de 11 anos já viveu pelo menos um máximo solar, e a maioria dos aposentados já viveu 5 ou 6. Por mais poderosas que sejam as erupções solares, as defesas do nosso planeta são iguais a elas. O Solar Max está chegando em 2013. Aproveite o show. Para mais notícias sobre a atividade solar e o que isso significa para você, visite science.nasa.gov.